Meu nome é Carlos Eduardo Balcarte, eu possuo formação em psicanálise, em pedagogia, em neurociência, em filosofia e em teologia. O objetivo desses vídeos é tentar responder a questionamentos que me são feitos através das redes sociais e através de outros meios e que eu não consigo dar conta de respondê-los, né, individualmente. Então, eu selecionei uma série de questões que são comuns, de certa forma, a várias pessoas. São situações que talvez todos nós sintamos isso em algum momento da nossa vida, ou talvez estejamos sentindo, ou talvez vamos sentir. E a primeira questão, ela é com relação à angústia. Então, muitas pessoas colocam a questão da angústia. O que fazer? Como lidar com a angústia? Eu não acredito em fórmulas mágicas. Por quê? Porque cada ser humano é único e nós temos que avaliar a circunstância de cada ser humano. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que existe, em primeiro lugar, uma diferença entre angústia e sofrimento. Sofrimento é algo temporário, passageiro, em função de uma perda, de uma decepção, de uma desilusão. É um sentimento que ele passa. Agora, a angústia não. Ela já é algo mais profundo. Ela está relacionada a uma questão complexa do ponto de vista psicológico e ela gera consequências até mesmo físicas. Um mal-estar, uma sensação de impotência, de paralisação, de insegurança, de tristeza, mas uma tristeza generalizada, incontrolável, muitas vezes sem uma causa aparente, ou às vezes complexa demais, aonde nós estamos tentando entender um pouco a respeito do que nós estamos vivendo, da nossa condição humana, da nossa circunstância. E aí, eu digo para vocês o seguinte, nós temos que primeiro saber dividir, né? Separar o que é a angústia do que é a tristeza. Quando nós analisamos o aspecto da tristeza, nós temos que lembrar que a tristeza é algo passageiro e está relacionado a algum fato. Uma decepção, como eu disse, uma desilusão, uma perda, uma circunstância específica. E quando nós tomamos consciência disso, essa tristeza ela vai passar. Eu acredito que tudo passa depois que a gente passa por tudo. Mas já a angústia, como eu disse anteriormente, ela é extremamente complexa. E na minha prática clínica, o que eu percebo, não é uma regra, mas eu percebo que essa angústia, ela ocorre e ela exige, de alguma forma, que nós nos reconectemos com algo maior. Porque o vazio existencial, eu já disse em um vídeo anterior, que ele só pode ser preenchido por nós mesmos através da nossa presença, da nossa ampliação da nossa consciência, da nossa presença de fato no presente momento, de nós ressignificarmos os acontecimentos do passado que causaram danos, porque com o passar dos anos e dos danos causados por esses anos, os traumas, que muitas vezes nós não buscamos uma solução para eles, nós fugimos da realidade porque é muito mais fácil, muito mais simples nós negarmos, nós terceirizarmos, nós fugirmos da realidade do que nós encararmos de fato essa realidade. Mas enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos, de forma nenhuma,
nos libertarmos e nos curarmos. E para que exista essa cura e essa libertação, nós precisamos nos reconectar com algo maior. Primeiro que nós temos que fazer uma conexão. Eu enxergo o ser humano, e eu enxergo a mim mesmo dessa forma. Eu acredito que existam várias formas de nós nos reconectarmos com o ser maior. Para alguns Deus, para outros o grande arquiteto do universo, cada religião, eu acredito que o respeito é a base de toda e qualquer relação humana. Então, independentemente da tua crença religiosa, o que é importante é que você entenda que o centro de tudo está aqui. Então, é muito interessante porque nós vivemos um momento, eu acredito que um momento talvez divisor de águas, aonde ou nós despertamos ou nós padeceremos. Esse padecimento, ele é algo extremamente triste, no meu ponto de vista. Porque quando a gente para e olha ao nosso redor e a gente enxerga as pessoas perdidas, desnorteadas, fugindo da realidade de maneiras piores possíveis, se embriagando, se dopando, se drogando, e não enfrentando, não assumindo as rédeas da sua própria vida. Muitas pessoas pensando em ceifar a própria vida porque não estão encontrando um sentido da vida, e o sentido da vida é estar vivo, e a vida é um caminho só de ida sem volta. Não adianta a revolta, essa revolta que nós muitas vezes desenvolvemos, ela está relacionada, ou nós estamos culpando os outros ou estamos culpando a nós mesmos. E nós não temos que buscar culpados, nós temos que encontrar soluções. Esse é um ponto importante. Quando nós estamos dispostos e nós queremos buscar essa evolução, esse crescimento no sentido de desenvolvimento, nós temos que entender que muitas vezes o sofrimento ele é o cimento, é o fermento para o nosso crescimento. Então eu enxergo muitas vezes o sofrimento, não sou pessimista, não sou otimista, sou realista. Mas eu enxergo que o sofrimento ele é uma espécie de fermento necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e um desenvolvimento espiritual. Vivemos um momento onde a máquina praticamente está superando o homem, mas não está. Porque quando se fala de inteligência, nós temos vários tipos de inteligência. Mas uma coisa que está na moda agora é a questão da inteligência artificial, que primeiro não é inteligência, não é uma inteligência, porque a inteligência ela é uma capacidade humana. Não acredito que só humana, acredito que os animais também tenham inteligência, lógico que diferente da nossa, mas nós temos a inteligência emocional, nós temos a inteligência espiritual, que não tem a ver com uma religião específica, mas existe uma questão importante. As pessoas estão artificializando-se, estão se desumanizando. Eu afirmo para vocês que, pela minha experiência profissional, eu enxergo que as relações humanas estão desumanizando o ser humano. E esse ser humano está se transformando em um ser perambulante, um ser vazio, mas não só vazio, é um ser que ele esvazia os outros. Bauman, acertadamente, no meu ponto de vista, diz que as relações se tornaram relações líquidas, mas eu acredito que nós já passamos dessa fase, porque o líquido evapora. E eu percebo que as relações hoje, líquidas, como Bauman disse, mas elas estão evaporando. As pessoas não estão sabendo se relacionar entre elas porque elas não conseguem se relacionar com elas. Se a relação mais importante que nós temos na vida é a nossa relação conosco,
e nós não sabemos nos relacionar conosco, como vamos nos relacionar com os outros? Estamos nos relacionando com máquinas, estamos utilizando uma inteligência que não é uma inteligência artificial, que também não é artificial, ela nem é uma inteligência e nem é artificial, porque ela utiliza o banco de dados, o banco de informações, ela utiliza todas as informações que nós mesmos, seres humanos, prestamos para as máquinas. E ela faz o quê? Ela faz somente uma junção. E muitas vezes ela não consegue responder de fato as coisas. Isso tem feito com que o ser humano pare de pensar. Já não estava pensando antes, né? Porque as pessoas não foram ensinadas a pensar. E agora elas estão deixando com que algo que foi criado especificamente para nos afastar ainda mais de nós mesmos, de não permitir que a gente desenvolva as capacidades, as habilidades e as competências necessárias para que a gente possa não só se fortalecer para enfrentarmos os enfrentamentos da vida de frente, mas como também, muito além disso, para que nós realmente possamos assumir as rédeas das nossas vidas. Agora, o que eu queria deixar claro, e voltando a falar da angústia, da questão desse vazio existencial que muitas vezes nós sentimos, independentemente do que você esteja sentindo nesse momento. Eu afirmo que é possível reverter toda e qualquer situação relacionada à angústia, desde que você esteja disposto ou disposta a enfrentar de frente as situações. A você pegar um papel, pegue um papel, pegue uma caneta, escreva o que você está sentindo. Escreva o que você está sentindo. E escreva o que você gostaria de sentir. Como que você gostaria de estar se sentindo. Quando a gente escreve, a gente utiliza várias áreas do nosso cérebro. Áreas que nós não estamos utilizando, porque quando nós pegamos um equipamento, por exemplo, um telefone celular, um computador, um notebook, um tablet ou qualquer equipamento eletrônico, a gente tem ali um teclado virtual ou um teclado físico, mas quando a gente clica numa letra específica desse teclado virtual, teclado físico, nós não estamos utilizando as áreas do nosso cérebro específica, que é quando a gente escreve. Quando a gente escreve, é como se nós estivéssemos ali não só apenas utilizando várias áreas do nosso cérebro que não estão sendo utilizadas, nós estamos fazendo afirmações que vão, talvez, se transformar. Então, nós podemos e devemos escrever, devemos retomar esses hábitos e colocar ali o que eu estou sentindo. Escrever mesmo o que eu estou sentindo e tentar entender, ou pelo menos, talvez entender não, mas pelo menos compreender, ainda que parcialmente, o porquê que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Buscar a origem dessa sensação. E se isso estiver relacionado à sua condição humana, da sua limitação humana, da sua falta de respostas a respeito da sua existência, aí nós temos que recorrer a algo maior. A algo que nos motive. Então a gente enxerga, eu pelo menos enxergo isso, porque eu sou analítico, né? Eu gosto de estar analisando as coisas e analisando e estudando o comportamento humano há muitos anos, eu percebo que o que falta nas pessoas não é informação. Informação existe demais. O que falta são duas questões específicas. Uma, que as pessoas não estão conseguindo transformar as informações em conhecimento, e se elas não conseguem transformar as informações em conhecimento, elas não conseguem preencher os alicerces, que são as bases estruturantes da nossa consciência. Então a nossa consciência é o nosso guia, e ela só pode ser preenchida através do conhecimento. O conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência.
Esse ponto é importante, mas não só esse. Não só esse. Existem também questões que estão relacionadas à capacidade do indivíduo de distinguir quais informações são verdadeiras e úteis e quais não são. É a separação do joio do trigo. São semelhantes, mas não são iguais. Um faz mal, o outro não faz. E tudo isso depende exclusivamente de nós mesmos. Ninguém poderá nos defender de nós mesmos. Ninguém poderá nos ajudar em determinadas circunstâncias, ainda que eu acredito que as pessoas devam sim procurar ajuda especializada quando elas realmente sentirem que elas não estão conseguindo lidar com as situações, com as circunstâncias que elas estão enfrentando. Mas, se você não tem condições, porque existem pessoas que não têm condições, a gente não pode aqui dizer que todas as pessoas têm condições de procurar ajuda especializada. Mas se você não tem condição, se você tem, procure. Se você não tem, faça você mesmo. E aí vem a parte que eu acho que é fundamental. Nós buscarmos um propósito para a nossa vida. Um propósito para a nossa existência. Não basta somente motivação. E é o que eu estava falando, que eu muitas vezes analiso as pessoas falando de excesso de positividade, de nós sermos positivos e nós buscarmos a positividade, a positividade, a positividade. E eu acredito que o excesso de positividade, ele também não é bom. E não é só pensar positivo. Nós precisamos ter motivos de fato para agirmos. Então, motivo, ação. Lembrando lá, né, da fé sem obras, que ela é nula. E o que é a obra? É a ação. Da mesma forma, a oração. A palavra oração ela é tão interessante porque ela usa dois aspectos importantes. Oração. Tem a palavra ação. E se nós colocarmos uma palavrinha a mais na palavra oração, nós colocamos o C, coração. Está aqui. Então, esse propósito, ele tem que ser algo maior. Algo que realmente faça com que nós busquemos fazer as coisas com intencionalidade, com um direcionamento específico, para que a gente realmente não só dê sentido para a nossa existência, mas para que a gente não faça resistência, para que a gente não seja resistente à nossa existência, para que a gente tenha a capacidade de compreender que a dor, o sofrimento, a aflição, as provas, as privações, elas fazem parte das nossas vidas. Não nos foi prometido uma vida sem aflições. E o que nós fazemos? Quando nós estamos enfrentando as adversidades, as maiores adversidades da nossa vida, nós, ao invés de nós nos auxiliarmos, nós nos tornamos os nossos verdadeiros adversários. Porque nós queremos entender o porquê que isso está acontecendo com a gente. Aí a gente fica tentando buscar culpados ou nos culparmos e não resolvemos o problema. Então, o que é o propósito? Qual é o propósito da tua vida? Ou você vive uma vida sem propósito? Se você vive uma vida sem propósito, você não vive uma vida. Você apenas está sobrevivendo. Quando você tem um propósito na sua vida, primeiro que o propósito é algo maior do que uma meta, maior do que um objetivo, ele transcende isso. O propósito de vida, ele tem uma intencionalidade, ele vai servir para te fortalecer no teu enfrentamento, ele vai fazer com que você entenda e compreenda, ou talvez apenas compreenda, porque
talvez a gente não seja capaz de entender todas as coisas, mas pelo menos compreender o porquê que eu estou aqui, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer por mim ou pelos outros, entender que nós estamos todos interconectados, direta ou indiretamente, mas nós temos que aprender a desatar alguns nós que foram atados a nós durante o nosso processo, durante a nossa existência. E se nós não desatarmos esses nós, se nós realmente não conseguirmos nos libertar dos grilhões que nos prendem, nós não conseguiremos enfrentar de frente aquilo que nós temos que enfrentar. Você, eu, cada um de nós, passamos, estamos passando e talvez passaremos por inúmeras provações. E eu considero as provações como provas. Se muitas vezes as provações na nossa vida elas se repetem, é como se a gente estivesse repetindo de ano numa escola. E aí você está fazendo de novo a mesma prova, porque você não aprendeu, porque você não tirou a boa prova. Então vamos parar para refletirmos a respeito da nossa existência e buscar, através do propósito, motivos para as nossas ações. E quando muitas vezes as pessoas dizem para mim assim, nas mensagens que eu recebo, põe ali, olha, eu já fiz de tudo, eu acredito em Deus, eu oro todos os dias, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada muda. Aí eu gostaria de fazer um desafio. Não sei se caberia esse desafio ou não, mas é algo que eu aprendi com uma pessoa há muito tempo. O desafio é o seguinte, que quando você for orar, primeiro agradeça por tudo. Em segundo lugar, tenha a coragem de dizer para o ser maior, para Deus, independentemente da tua crença, que seja feita a tua vontade e o teu querer na minha vida, para que eu possa ser um instrumento de transformação, não apenas na minha vida, mas na vida daqueles que estão próximos a mim.